Olá, meus nobres inscritos, amigos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é Rodrigo e hoje nós continuaremos o nosso incrível podcast trazendo para vocês a história sobre a linhagem do Santo Graal, a verdadeira história do casamento de Maria Madalena e Jesus Cristo, sobre a ótica de historiadores, pesquisadores, genealogistas, arqueólogos, todo um trabalho científico trazendo a vocês toda a verdade literária sobre o que realmente está por detrás desse tão requisitado assunto. Sentem-se e acomodem-se, porque a história irá começar. Foi nesse ponto da história do cristianismo que o último vestígio do pensamento livre desapareceu. Nem o conhecimento especial, nem o acesso a certas verdades serviam contra a nova linha dura de Roma. Foi assim que também sumiram todos os traços do aspecto feminino, só restando a Virgem Maria para representar todas as mulheres. Na prática, seu status semidivino de Madonna Virgem a distanciava tanto das outras que nenhuma era representada. Mas, apesar disso, um raio de esperança prevaleceu, pois outra luz feminina brilha das catedrais de Notre-Dame, onde a veneração a Maria Madalena continua sendo crucial ao tema. O lindo vitral de Madalena em Chartres tem uma inscrição que diz: doado pelos carregadores de água, os aquarianos. Maria era portadora do Santo Graal e, sem dúvida, ela se tornara muito mais proeminentemente como uma grande nova inspiração da era de Aquário, a era do renovado intelecto, a sabedoria e a lei universal da Arca. As catedrais de Notre-Dame e as mais importantes construções góticas foram basicamente o trabalho dos filhos de Salomão, uma sociedade de pedreiros, ou seja, maçons, instruídos pela Ordem Cisterciense de São Bernardo. São Bernardo tinha traduzido a geometria sagrada dos pedreiros do rei Salomão, os quais, sob ordens de seu mestre Hiram Abif, eram classificados por graus de conhecimento e proficiência. Salomão tinha procurado especificamente o rei de Irã, de Tiro, em busca da assistência de Hiram Abif, um arquiteto e artífice qualificado em geometria sagrada. Embora Tiro fosse um renomado centro de adoração à deusa, Hiram Abif se tornou o desenhista-chefe e o mestre pedreiro para o templo de Yahvé. Em virtude disso, ele estava destinado a ser uma figura simbólica-chave na futura franco-maçonaria. Outras irmandades maçônicas da França medieval eram os filhos do pai de Loubis e os filhos do mestre Jacques. Quando a Inquisição contra os Templários, liderada pelos dominicanos do século XIV, estava em seu ápice, essas sociedades também corriam perigo, sendo praticantes da arte da geometria sagrada e da lei universal, de acordo com o nível do progresso de cada um. Havia 3 graus: o companheiro, o aprendiz, e o companheiro realizado e o companheiro mestre. Assim como hoje há 3 graus principais na moderna franco-maçonaria especulativa. Por isso, depois da Inquisição dos Templários, um severo interrogatório para extrair as informações mais vitais ou secretas é frequentemente chamado de o 3º grau. Embora se diga que a moderna maçonaria derivou das sociedades medievais da Europa, a arte tem origens muito mais remotas. Inscrições gravadas no obelisco egípcio do Central Park, em Nova York, foram identificadas como símbolos maçônicos da época do faraó Tutmoses III. Ele foi o trisavô de Moisés. Tutmoses, herdeiro de Tot, foi o fundador de uma influente sociedade secreta de estudiosos e filósofos, cujo propósito era preservar os mistérios sagrados. Em épocas posteriores, os magos samaritanos eram membros da ordem, sendo ligados ao Terapeutato egípcio, uma comunidade ascética em Quirã. Foi do Egito que Moisés introduziu o conceito de adoração em templo aos israelitas, quando criou o tabernáculo em Sinai.
De modo semelhante, a própria noção do sacerdócio era egípcia, herdada originalmente da antiga Suméria. Antes do tabernáculo de Moisés, os patriarcas judeus usavam altares simples de pedra do lado de fora, como locais de reverência e sacrifício, como aqueles erguidos por Noé e Abraão. Um segundo obelisco egípcio do Templo do Sol, conhecido por alguns por motivo obscuro como a agulha de Cleópatra, tendo relação com a rainha Cleópatra do século VII, embora seja anterior a ela há mais de 1000 anos. Se encontra no Dique de Thames, em Londres. Ele tem mais ou menos 20 metros de altura e pesa 186 toneladas. Os dois obeliscos de granito eram originalmente pilares da entrada do templo de Heliópolis, mas foram levados para Alexandria em 12 a.C., depois para Londres e Nova York em 1878 e 1881, respectivamente. Em sintonia com a prática egípcia de colocar pilares eretos nas entradas dos templos, Hiram Abif introduziu o mesmo tema na varanda do Templo do Rei Salomão em Jerusalém. Os pilares, com seus capitéis arredondados, eram semelhantes aos desenhos próprios da adoração à deusa. Em Tiro e aos símbolos da fertilidade dedicados a Astarte em Canaã. Os pilares de Jerusalém se chamavam Jaquim e Boaz. Foram construídos ocos para servir como repositório para arquivos e rolos constitucionais da arte dos pedreiros. Além disso, embora o templo fosse dedicado a Yahvé e projetado principalmente para abrigar a Arca da Aliança, sua construção não era limitada ao princípio hebraico masculino de Deus. O templo foi construído basicamente obedecendo ao costume tradicional e incorporava energias geométricas masculinas e femininas. O templo foi completado mais ou menos em 7 anos, quando Hiram foi assassinado e colocado numa cova rasa. Sua morte teria sido o resultado de sua recusa em divulgar os segredos do pedreiro mestre aos trabalhadores não esclarecidos. Hoje, a morte simbólica de Hiram representa significativamente a cerimônia de 3º grau da franco-maçonaria. O candidato é derrubado e erguido novamente da escuridão de sua cova com o uso do aperto secreto do mestre maçom, ou pedreiro mestre. A moderna franco-maçonaria é mais especulativa do que operativa, mas mesmo na época de Hiram, a Sociedade dos Artífices, a qual ele pertencia, tinha lojas próprias, bem como símbolos e senhas. Um símbolo evidente era a espátula do pedreiro, um emblema usado pelos pitagóricos essênios, também encontrado nas catacumbas de Roma, onde há representações de iniciação maçônica pintadas nas tumbas dos perseguidos inocenti. Bom, meus amigos do canal, espero que vocês tenham gostado deste incrível capítulo. Realmente, nós teremos uma saga histórica desvendando todo o passado e trazendo elucidações sobre todas as dúvidas que nós temos sobre o que realmente aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem esse conhecimento para que muitas pessoas tenham acesso a tamanho aprendizado. E, como eu sempre digo a todos, bons sustos a todos nós.